hoje vai bater um papo super divertido, eu garanto, e com muita informação. Nós vamos conversar com ela, que é advogada, maquiadora, cantora e agora fitness. Doutora, vamos chamar de doutora Marcele Valdez Garcia. Seja bem-vindo. Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu amei, eu amo estar aqui, eu amo muito o programa, amo muito o Conexão e as ideias, então tô muito feliz. Agora, gente, vamos bater um papo. Ela tinha aí, olha, vocês vão encantar com a história da Marcele. Em 2022, né, que Exatamente. começou a história, ela tinha nada mais, nada menos do que 126 quilos. Vocês imaginam o que é isso? Uma pessoa de 1,63 1,63 m. 1,63 m. Um pocket. Marcele, como é que foi essa transformação? Quando que deu aquele clique? Fala pra nós, vamos conhecer um pouquinho da história aí. Porque assim, você já vem, a gente conversava aqui, né, que você já vem de uma família gordinha, que gosta de festa, que gosta de cervejinha, de churrasco, então... Nem se fala, todo domingo é churrasco. E na verdade, o começo de alguém que tá querendo mudar, não é um começo muito belo, né? A gente sabe que o obeso passa por questões muito particulares e eu tive... Em 2002 eu tive algumas crises de ansiedade, fui parar no pronto atendimento e aí aquilo já foi me levando a uma convicção de que uma hora eu vou infartar isso aqui. E era tão interessante porque a gente não se vê, a gente não consegue se olhar no espelho e se ver como a gente efetivamente está fisicamente, porque saúde, o gordinho para ele ir no médico ele tem que estar quase virando para lá, né? E... quando eu me peguei tendo aquela crise de ansiedade, indo para o pronto atendimento e o médico falando assim, você precisa cuidar, você tá ansiosa, você tem ansiedade e para você pular para um burnout, para alguma coisa, vai ser assim, então você precisa olhar para você. Eu comecei a imaginar que eu poderia ter um infarto. Mas antes disso, teve um momento que você já passou por todos os procedimentos, você tentou de várias coisas. Quando que você pensou assim, olha, eu preciso fazer a minha primeira reconstrução ali? Dar um primeiro passo. Quando foi isso? Em 2012, eu tava com 22 anos, vou entregar a idade, tá tudo certo. Eu tava com 22 anos e eu já era obesa, né? E em conversa com a minha família, com a minha mãe, a gente decidiu então fazer uma cirurgia de emagrecimento. Não foi a bariátrica, foi uma cirurgia chamada bypass. E foi uma ideia que a gente teve para tentar sair, fora que eu já vinha de muitas nutrições, nutricionistas e endócrinos e nutrólogos e tudo que vocês imaginarem desde a infância. Então, você começou lá na infância, então? Sim. Minha mãe diz que eu com 8, 9 anos, ela já me levava nos nutrólogos e levou em uma em específico, que falou para ela tomar cuidado porque eu tinha predisposição à obesidade. Então, desde a infância, era um cuidado que a gente tinha. Eu sempre fui muito esportista, sempre pratiquei muito esporte, na época da adolescência, mas sempre o cuidado era para isso, me evitar essa obesidade, né? Isso te incomodava? Já lá? Já, porque eu sempre fui diferente, né? As minhas amigas eram todas petit e eu era maiorzinha. Minha família tem uma estrutura maior, tanto de pai quanto de mãe. Não só por conta da obesidade, mas nós somos maiores mesmo, assim, é um negócio meio diferente. E aí eu era maior que as minhas amigas, então a tendência a eu ser obesa por conta da própria genética, enfim, era grande, mas eu era diferente. Eu tinha uma postura diferente, um tamanho diferente. Você chegou a ter algum tipo de preconceito, piadinha? Sempre teve. Isso te incomodava? Claro. E o pior é que quando eu era criança, eu não tinha essa concepção de que me incomodava. Eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito brincalhona, então eu levava isso pro lado da brincadeira. Eu mesmo me zoava, falava, as pessoas estavam discutindo, brincando, e falavam alguma coisa comigo, eu falava, você está fazendo isso porque eu sou gordinha. Ah, você fala isso porque eu sou gorda, né? Você está falando isso porque eu sou gordinha. Eu levava isso pro lado da brincadeira. Muitas vezes eu levava isso sempre para essa parte da piada. Então a gente não imagina o quanto isso impacta dentro da cabeça da gente. Mas a minha infância toda era piadinha, era de gordinha, era de balãozinha, era de rolinha de poço. Eu vou até explanar aqui, meu primo me chamava a vida inteira de gordinha. Meu apelido pra ele é gordinha. E aí você é advogada agora, né? Não, agora tá
a situação, não é mesmo? Mas eu sempre levei muito pra essa parte mais brincalhona da coisa pra amenizar. Hoje eu vejo que eu tentava amenizar o meu lado. E aí, quando, depois de 12 anos, que você falou assim, não, agora eu preciso dar um jeito, né? Foi em 2012 que a gente decidiu fazer a cirurgia. A gente foi pra Curitiba, uma cirurgia, na época era meio nova, mas a gente decidiu fazer, conversamos com o médico, fizemos em janeiro de 2012. E daquela cirurgia, naqueles 6 meses pra frente ali, eu emagreci quase 40 quilos. Foi assim o ápice. Aí você falou, agora resolvi, agora estouramos, né? Porque tô mais magra e realmente eu tenho fotos da época, assim, que eu tava magra. Acho que eu nunca estive nem na adolescência, porque na adolescência eu até pesava o peso ideal que a gente fala, mas eu não tinha, eu era uma falsa magra, vou dizer assim. Quando eu fiz a cirurgia foi quando eu efetivamente vi, as fotos dizem, você está magra. Só que foi um período muito curto, porque foi um período de 6 meses que eu tive acompanhamento próximo, Depois engordei, assim, ó. Eu morava sozinha em Cuiabá, então o fato de você ficar só, e eu não sabia dessas questões que envolvem o psicológico da gente, te levam a comer. Te levam a se sabotar de alguma forma. E aí, quando você percebeu que você tinha engordado novamente, você ficou decepcionado? Eu fiz a cirurgia em 2012. Eu fui ter as crises de ansiedade e falar, eu vou infartar. Eu falava pra mim, eu vou infartar a qualquer momento. Agora em 2021, 2022. Então foram 10 anos que eu passei engordando sem ver. Porque a gente não se vê, como eu disse, a gente não se olha. É interessante, tem um espelho, não consigo ver a minha imagem real. 2022, eu tive a primeira crise no começo de janeiro de 2022. E no começo do ano de 2022, perdão, fui pro pronto atendimento, pressão altíssima. Minha pressão, uma pessoa com 31 anos, 32 anos, ter pressão a 17, 18 normalmente, meu Deus, é preocupante. E eu lembro que eu fui no São Lucas. E a doutora Wilza falou assim, você precisa cuidar da sua pressão. E eu falei, preciso. Mas é a mesma coisa que entrar por aqui e sair por aqui. Porque você tá tão fadigada, exausta de escutar que você precisa, que parece que você quer sumir dali. E eu continuei aquele ano tendo pequenas crises, até que em agosto de 2022 eu tive a segunda crise, que aí eu fui parar no pronto atendimento, tomar clonazepam e foi assim uma loucura. Pra mim foi o estopim ali. E aí porque na verdade eu olhava, não é que eu queria ficar magra, eu não queria mais estar daquele jeito, eu não queria mais passar por aquilo. E eu sabia que o fator principal que me levava àquilo era o meu tamanho. Eu ia explodir. Eu até brincava, falava que eu ia orbitar. Eu ia virar um planeta e eu ia assumir o lugar da Lua, de tão imensa que eu tava. Eu falava pra minha mãe, eu vou orbitar uma hora, porque não me cabe na Terra. E eu sabia que eu não queria mais estar daquele jeito. Dormir e acordar, pensar que hoje não é meu dia mais, hoje eu vou... Era um negócio absurdo. Aí sim caiu a ficha. Foi aí. Aí você começou a se enxergar. Aí é interessante que daquele momento em diante eu comecei a ver pequenas coisas. Respiração fadigada, por exemplo. O Alan, meu primo, que é advogado comigo lá no escritório, falou pra mim posteriormente sobre isso. Que eu sentada na mesa, parada, eu roncava. Acordada, trabalhando. A respiração era tão ofegante, era tão pesada pelo excesso de peso, que eu roncava, respirando. E depois de um tempo eu fui perceber isso, já depois desse dia da crise, comecei a reparar que do nada eu roncava, puxava um ronco, forçava a respiração, por conta da pressão, do peso em cima dos pulmões e tudo. E aí o Alan sinalizou isso pra mim já dentro do processo, ele falou, Marcele, eu falei pra falar pra sua mãe que se você não fizesse alguma coisa, a gente não sabia o que acontecia, você ia ter uma parada cardiorrespiratória, eu acho, porque você respirava forte, roncava. Isso foi, a crise de ansiedade foi em agosto. A Fran, que é a minha nutricionista, foi entrar em contato comigo em setembro. Como é que você a encontrou? Ai, a minha história com a Fran é de emocionar, gente, porque, pelo amor de Deus. A Franciele, que é a minha nutricionista, eu a considero como minha meia-irmã, porque minha mãe, a doutora Janete, ela namorou muitos anos um homem, que foi o Marine,
E o Marine tinha 2 filhas e elas cresceram comigo na infância. A Franciele e a Daniela. A Daniela é médica e a Franciele é nutricionista. E eu sempre acompanhei a Fran no Instagram. Sempre acompanhei o trabalho dela. Ela não mora aqui, ela é de Sinop. Quando você é obeso, você fica querendo meio que evitar essas coisas. Mas a Fran era minha irmã, não tinha como evitar. Precisava, a gente ter esse contato próximo. E aí ela lançou esse projeto do Reaprendendo a Ser Leve, mandou pra minha mãe, pra ver se ela tinha interesse em fazer. E aí a minha mãe falou assim, olha, eu por enquanto não tenho, mas a gente podia dar um jeito de falar com a Marcele. Eu tava tão enraivecida que eu lembro que quando a minha mãe veio me oferecer né, vamos tentar fazer, o que você acha? Eu fui extremamente grossa com ela, nossa, horrorosa. Eu tava muito debilitada emocionalmente, então recebi aquela mensagem da minha mãe como se eu tivesse tomando um soco na cara. Fui muito grossa com ela um dia. Aí com o tempo a Fran foi conversando e ela tem um tato muito diferente com o obeso. É isso que eu não vi, e eu já passei por muito nutricionista nesse mundo. E ela tem um tato diferente. E aí foi quando ela me conquistou e eu falei, quer saber? Eu sei que eu não quero estar desse jeito. Aonde eu vou chegar eu também não sei. Porque eu também não tinha essa visão se eu ia conseguir ou não. Depois de tanto fracasso, uma cirurgia que deu errado, eu já nem olhava mais se eu ia conseguir. Eu só falava, eu não quero mais estar aqui. Não quero mais estar desse jeito. E a Fran falou, tá bom, então nós vamos junto. Ela segurou na minha mão e foi. E agora dia 20 fez 1 ano e 4 meses. Quando está nesse processo, Marcele, que você disse, olha, eu não queria mais nada, eu não queria ver mais nada. Teve uma crise de ansiedade aí? Teve uma depressão? Eu nunca fui diagnosticada oficialmente com depressão ou ansiedade. Dentro do meu processo de emagrecimento, eu também precisei passar por acompanhamento psicológico. Hoje existem várias formas de você ter acesso a terapeutas e, enfim, graças a Deus a internet ajuda muito. E dentro desse processo terapêutico eu descobri a ansiedade. Eu descobri alguns gatilhos, algumas coisas que me levavam à compulsividade alimentar através da ansiedade. Também não tenho um traço forte de compulsividade, mas o meu emocional alterado me levava antes à compulsividade alimentar. Então, as minhas crises eram sempre voltadas para isso. Eu tinha uma crise que eu não sabia na época que era de ansiedade, mas tinha uma crise, algum problema emocional. O caminho mais fácil para você tampar o buraco é a comida. E aí eu ia e comia. E é interessante que eu falei isso até para minha nutricionista. Eu não me lembro de comer muito ao longo do dia. Eu geralmente ficava sem comer. Ficava sem tomar café da manhã, ficava sem jantar, almoçava pouquíssimo. Mas quando eu tinha esses períodos de ataque emocional, meu Deus, eu sentava e eu comia essa mesa, com certeza. Comia parede, comia o copo, comia tudo. E aí você se frustra depois, porque você tem um prazer momentâneo que tampa o teu buraco da dor. E logo depois você fala, putz, olha a quantidade de coisa que eu comi sem necessidade. O arrependimento. Putz, muito direto. E eu só fui ter essa noção, essa convicção de como era, do que eu tinha, depois do processo de emagrecimento. Depois de já estar no processo. Porque daí você começa a ter mais clareza. O projeto que a Fran trabalha com a gente, ela traz essa visão pra você. Ela mostra essa visão. Então você consegue ter mais clareza de como você vivia, de como você quer viver agora, como você está vivendo agora. Marcele, para tudo isso acontecer, não foi só necessário a nutricionista, né? Mas o seu psicológico estava abalado, porque se o psicológico não vai bem, também a nutricionista não ia. E você precisou de ajuda, inclusive aos exercícios que você já praticava. Então foi mais leve. Isso, eu já fazia atividade física, fiz ao longo da minha vida atividade física voltada para o esporte, né? Eu joguei handebol há muitos anos, mas com excesso de peso você não vai, né? Você não desenvolve uma atividade por muito tempo. E dentro do processo de emagrecimento, a primeira coisa que eu fiz depois de ter consultado com a nutricionista foi achar alguém, ou uma academia, ou alguma coisa que me motivasse a fazer atividade física. Você perdeu a vontade até disso? Até disso. Eu não tinha joelho. Começa por aí. O fato de eu jogar a bola com o joelho bichado já me limitava. Então,
eu não tinha mobilidade de articulação, então eu parei por muitos anos por conta disso, porque sempre que eu fazia eu sentia dor. Então, comecei o processo de emagrecimento em setembro de 2022 e logo em seguida, a primeira coisa que eu fiz foi colocar na minha vida, na minha mente, a atividade física. Porque eu sabia que eu precisava ter esse movimento no meu corpo para ajudar no emagrecimento. E aí a academia eu abracei, né? A academia, graças a Deus, é algo que hoje eu falo com toda a certeza do mundo que a minha prioridade é a atividade física. Não abro mão de fazer todo santo dia, de segunda a sexta, né? A minha atividade física, de manhã eu levanto, inclusive tinha dificuldade de acordar antes. É um negócio de doido. Não acordava. Quando eu decidi que eu não queria mais estar daquele jeito, eu acho que tem muita mão de Deus isso também, pra tocar na vida da gente. Não quero mais ficar assim. No outro dia eu consegui acordar às 5h30 da manhã. E desde então eu acordo 6 horas da manhã todos os dias para fazer a minha atividade física. Agora sim, qual que é o seu conselho, Marcele? Porque assim, não é fácil, né? A gente sabe que todo regime é um sacrifício. Qual que é o segredo? É não se tornar sacrifício? Tem que ser leve? Tem que ser leve. Eu digo que eu nem chamo de regime, porque regime é militar. Regime é um rolê que vai te matar. Eu vi falando no meu Instagram sobre isso, que você não precisa se sacrificar, cortar os pulsos, se restringir para poder atingir o objetivo. Você precisa ter a decisão tomada. Tomou a decisão? Não quero mais ser assim. Genuinamente, faça um dia de cada vez uma coisa diferente para você. Uma coisa. Seja hoje você sair para fazer uma caminhada de 20 minutos, mas faça isso uma vez todos os dias. E com essa habitualidade, sem se pressionar, sem ficar pensando de que, nossa, tem a Musa Fitness lá que já tá fazendo lipoled, nossa, que tem o Cariani que é... Sem pensar nessa galera. Pense que Como é que faz isso hoje? Na internet. Que na internet, assim, que só mostra o lado bom da coisa. Como, né? Existe o meu Instagram. Tá aí a dica, né? Existe o meu Instagram, porque lá no meu Instagram, inclusive, eu mostro desde o começo as dificuldades e a parte chata da coisa. Que é acordar com sono, que é você ter que comer coisas que você não gosta, que é que você ter que se policiar quando você vai sair, por exemplo, a bebida alcoólica. A gente vive numa cidade que é muito baladeira. Como que você sai com os amigos e não toma uma cerveja? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas você precisa olhar a tua vida como sendo uma vida plena. Eu vivo, eu não sobrevivo. Então eu não preciso me punir. Se eu saio hoje no fim de semana, eu vou tomar minha cerveja. Mas vocês podem saber que na segunda-feira eu vou estar fazendo atividade física. Na segunda-feira eu vou estar fazendo a dieta. Nós tivemos uma entrevista com a nutricionista e ela disse assim, ó, dia do lixo, não existe isso. Não existe dia do lixo não, meu querido. Inclusive, não leve a comida como sendo lixo. A comida te nutre. Eu tenho a refeição livre. A refeição Então, livre é onde eu abraço o meu âmago, o meu ser, e eu como aquilo que eu efetivamente quero comer. Então, por exemplo, ontem falei aqui, vou repetir, ontem eu comi esfirra. Amassei esfirra. Porque eu sei o que eu faço ao longo do meu dia. Não é uma refeição que vai sabotar todo o meu processo. Acho que essa é a grande questão, porque o pessoal fala assim, não, agora eu não quero comer mais. Aí você vai sofrer. A restrição leva à compulsão. Restringir naquilo que você mais gosta, a hora que você for comer, você vai enfiar a cara naquilo ali. Obviamente que os vícios, álcool, cigarro, isso não te engrandece de nenhuma forma. Mas você gosta de comer pizza. Eu gosto de comer pizza. Eu não vou ficar sem comer pizza a vida inteira. Meu, nada, irmã. Eu como hambúrguer, como pizza, como cachorro-quente. O que você imaginar. Só que eu sei que eu tenho um dia que eu vou fazer isso. Então a minha semana, eu não sou 100% fitness. É impossível você viver uma vida 100% fitness porque eu não trabalho com o meu corpo. Eu não sou fisiculturista, eu não sou personal, eu não sou nutricionista. Eu sou uma pessoa comum. Modelo? Não sou, meu amigo. Olha esse corpinho vai ser modelo. Eu não sou modelo, eu não trabalho com isso. Então eu vivo uma vida comum. Então eu acordo de manhã, tomo meu café da manhã, faço minha atividade física, na hora do almoço tento fazer aquilo o mais próximo possível do que a minha dieta permite.
Fim de semana, vocês podem saber que eu vou tomar uma cerveja, que eu vou... Principalmente naquela mesa lá, né? Naquela mesa lá. Inclusive, eu levei pra lá a cerveja zero e a garrafa de água com gás. Porque isso me ajuda. Eu tomo uma cerveja, eu tomo água com gás junto. Pronto, é isso aí, equilíbrio na vida. Então eu não vou me restringir, eu vou viver uma vida leve, vivendo efetivamente as coisas que eu quero viver, mas com muito mais saúde, com muito mais condições de viver essa vida. Gente, eu vou contar pra vocês. O almoço lá na Chácara Garcia é impossível. Então, olha, você tem que ter muita boa vontade pra não comer, porque é fartura que não acaba mais, né? Não acaba. E você senta umas 20 pessoas naquela mesa? No mínimo. 3 tipos convidados, de, né? 3 tipos de carne, 3 tipos de arroz, 3 tipos de massa, e você não sabe o que você faz. Agora, Marcele Valdez Garcia, no mundo da internet que a gente vê aí, muitas coisas acontecendo, né? Primeiro lado fitness e tal, mas a gente percebe também que a moda se adaptou à moda plus size. Isso faz com que você realmente, na sua opinião, relaxe e não vai, porque assim, tá bom, eu tô gordinha, mas tem a moda plus size, aí eu vou entrar. Como é que você analisa essa questão? Olha, eu vejo o seguinte, vou ser muito franca. Antes do meu processo de emagrecimento, como eu não tinha clareza da dimensão da obesidade, da doença, que é uma doença crônica, eu me acomodava. Se eu tenho acesso, eu nada contra a moda. Nada contra, porque a moda ela vai ditar as regras, a moda ela vai abraçar todos os campos e é isso que é o papel dela. O papel da moda, da vestimenta, dos comércios de roupa, é isso, é abraçar todos os públicos. Depois que eu tive a consciência do que a obesidade poderia me causar, eu comecei a ver que muito disso pode relaxar sim as pessoas. Mas também vejo que as pessoas precisam ter um pouco de consciência da gravidade da obesidade. Romantizar a obesidade, para mim, hoje, é o maior perigo do século XXI, que sabe daqui para frente, e já era antes, inclusive. Porque a gente sabe que a obesidade em si, ela já leva hipertensão, diabetes, eu tenho problemas de lesões nas minhas articulações por conta do excesso de peso, que graças a Deus hoje, por fortalecimento e atividade física, eu não sinto mais, mas elas estão comigo. Mas a obesidade gera isso aí, pode te dar um infarto, é um 2. Então, eu não romantizo mais a obesidade. O que eu faço hoje e o que eu falo no meu Instagram é você se amar. Ótimo, se ame, mas tenha consciência de que aonde você está pode te levar, você vai colher consequências lá no fundo, lá no futuro. Você está obesa hoje, você está acima do peso hoje, você se ama, tudo bem. Você tem a consciência de que o que você é hoje encurtou a tua vida em 40 anos? Se você tem essa consciência, você automaticamente vai viver uma outra vida. Se você não tem essa consciência, ótimo, cada um vive como quer. Mas eu entendo hoje que levar essa vida, cada um leva do jeito que quer, obviamente, mas viver essa vida compulsiva, a alimentar, potencializada também pelas grandes marcas, por tudo que a mídia traz, te gera você fica acomodado. Eu vou te dizer que por muitos anos eu comprei roupa masculina. Porque temos sim plus size, mas eu não tenho condições de usar um cropped, porque eu era imensa. Então eu não fui criada dessa forma. Eu sempre quis esconder. E quem se adequa a isso e gosta, ótimo. Eu não conseguia usar. Então, para esconder o meu corpo, eu comprava camiseta masculina. Você era daquelas também que, por exemplo, assim, eu vou usar essa roupa aqui, mas ela vai ficar lá no guarda-roupa, porque um dia eu vou voltar a... Menina, eu tenho Eu tenho uma calça 42, que eu usei quando eu emagreci na época da cirurgia. Eu não sei por que cargas d'água, Deus falou assim, guarda essa calça. Porque eu nunca fui de guarda-roupa, não. Falar bem a verdade pra vocês. Você não acreditava, então, que você ia emagrecer mais. Mas aquela calça eu guardei. E aí, agora em dezembro, pra você ter uma noção, eu usava 56 de numeração.
Foi o maior número de calça e short que eu já usei. Agora, em dezembro, essa calça 42 entrou. Essa calça 42 entrou! Então, assim, mas é uma calça velha, é uma calça antiga. Obviamente, eu não vou usar ela, mas ela, de alguma forma... Eu, se eu fosse você, usava e desfilava. Eu quero, inclusive, né? dar uma repaginada nessa calça. Não é? Porque ela entrou agora em dezembro. Menina, tô me achando a fitness, a magra. Mas pra quem saiu no 56 e entrou no 42, Meu Deus. é uma diferença muito grande. Então vamos lá, só pra gente frisar bem aqui para as nossas internautas, né? Para que elas também tomem essa decisão. O que é mais importante e por onde começar, Marcele? Acho que o mais importante, se você tem essa dificuldade em emagrecer, é o que eu falo sempre e eu gosto de ressaltar isso, porque não é algo difícil. É você tomar a decisão. Tomada de decisão é algo muito simples. O que é difícil? Manter a decisão. Para você manter essa decisão, você obviamente precisa buscar apoio, né? A gente hoje trabalha com equipes. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, porque eu faço acompanhamento terapêutico, tenho a nutricionista e faço atividade física, né? Mesmo que seja por consultoria, eu faço atividade física. Mas tomada de decisão é o primeiro passo. Eu não quero estar assim. Eu não quero ser desse jeito. Eu não quero mais respirar ofegante. Eu não quero mais ter dificuldade em colocar um sapato. Eu não quero mais, que é o que aconteceu comigo, eu não quero mais ter que comprar toalha gigantesca, toalha de banho. Eu não quero mais, até isso. As toalhas de banho minhas eram todas adaptadas. E ainda assim as toalhas de banho adaptadas não fechavam embaixo. E quando fechava assim, quando você transpassa a toalha, não fechava. Eu não queria mais viver isso. Eu não aguentava mais ver isso. E aí eu falei, eu não quero. Essa é a minha decisão, não quero. Como eu vou fazer de agora pra frente? Vou pôr o meu joelhinho no chão e vou começar com aquilo que eu consigo fazer hoje. O que eu consigo fazer hoje? Caminhada de 20 minutos. Comecei a fazer caminhadinha, pequenas caminhadas de 20 minutos. Sofrendo, morria fazendo 20 minutos de caminhada. Mas eu comecei passinho por passinho ali. Aí veio a nutrição. A Fran veio com o projeto dela, que foi, assim, transformador na minha vida, que eu carrego no peito, sempre. Isso aqui vem da minha nutricionista, ela que me deu, os 4 berlocks. E todo o resto, que foi somando uma coisa na outra. Quando eu vi, com 3 meses, eu tinha emagrecido 15 quilos e eu nem tinha visto. Eu nem imaginava que eu ia emagrecer 15 quilos. Gente, se eu emagrecesse 5, pra mim era muito. Mas a tomada de decisão precisa partir de você, de uma forma genuína. E aí você começa a buscar meios, uma coisa de cada vez, para poder te ajudar a seguir naquela decisão. Hoje a minha decisão já não é mais estar desse jeito. A minha decisão hoje é permanecer na atividade física, fazer atividade física constantemente. Eu tenho um objetivo de emagrecimento ainda. Isso, ainda tem? Tenho mais 10 quilos para eliminar. Mas assim, esses 10 quilos eu tô tão tranquila, tá tudo certo. Não tenho prazo, porque eu demorei 32 anos para engordar, não vai emagrecer nenhum, né? Mas tá bom. E eu tenho ainda essa meta para atingir, mas hoje ela é muito mais do que só a meta. Eu não vou chegar lá e vou parar. É o que eu falo no meu Instagram sempre, eu não vou parar. Eu não vou parar. Daqui pra frente é só pra trás, amigo. Não tem mais o que fazer. Daqui pra frente vocês vão viver muito ainda voando por aí com atividade física e emagrecimento, com certeza. Marcele, tem uma pergunta que a gente gostaria de fazer para você. É o seguinte, o emocional é tudo. E quando se fala de relacionamento? Porque assim, as pessoas falam assim, mas eu tô gordinha, mas tá bom, quem me quiser que seja desse jeito, né? Isso impacta também no psicológico, no emocional? Fala assim, meu Deus, será que ninguém vai gostar de mim? Será que eu não vou arrumar um namorado? Ou se o namorado vai, ou se já... Às vezes, né, fala assim, amor, você tá gordinha. Aí você desmonta, fala, puxa, eu queria um elogio diferente. Impacta. No meu caso, impactou muito. Porque eu fui casada, convivi com uma pessoa por 9 anos. E ele gostava de gordinhas, né? Ainda gosta, acredito eu, uma pessoa boa. E não é que ele me queria gordinha. Ele gostava de me ver maior. E ao mesmo tempo isso também não me ajudava a sair de onde eu estava. Mas te incentivava a manter? De alguma forma sim, porque a gente comia junto, a gente saía junto, fazia tudo junto. Não era algo regrado, não era algo consciente. A gente está junto e ele gosta de me ver assim, então eu vou continuar sendo assim.
Quando eu decidi participar do processo de emagrecimento, aí foi uma margem divisora no meu relacionamento. Porque daí eu simplesmente precisei fazer por mim, olhar pra mim, mesmo estando casada com alguém. E aí, até na época, eu conversei com uma amiga minha e existe um programa americano que fala sobre isso. Eu não sei exatamente o nome agora, mas são dos casais que geralmente tem um homem que é muito mais magro e a mulher extremamente obesa, uma obesidade mórbida. E é um casamento, e aquele cara alimenta aquela mulher para ela ficar daquele tamanho, porque ele ama ela daquele jeito. Meu Deus. Existe, é um negócio, obviamente, é um programa de TV que é bem sensacionalista, mas isso, existem relacionamentos que são alimentados. Naquele programa, a grande maioria das vezes, a pessoa obesa é a mulher. Porque o homem mantém aquela mulher, é uma questão até de fragilidade do próprio homem também, de achar que pode perder ou pode não ter alguém, e mantém, alimenta aquela mulher, é uma coisa horrorosa. Existe isso. No meu caso, a questão emocional bateu tanto que na época eu precisei, bom, já estamos aqui, já somos amigos, né? E eu falo isso muito no meu Instagram, inclusive. Eu terminei meu casamento. Porque não via parceria, não via apoio. De alguma forma, também me despertava alguns gatilhos, né? Por conta do psicológico. E meu emocional, ele é muito presente. Eu sou uma pessoa muito emocional, muito sensível. Então, se eu não tenho alguém do meu lado que me dá o apoio, que me dá o suporte básico que seja, eu começo a me auto-sabotar. Então, os primeiros meses do meu processo de emagrecimento, eu estava casada e comecei a ver que não estava dando liga naquilo ali, faltava alguma coisa. E aí, a prioridade sempre foi eu. A prioridade desde o começo sempre foi a minha pessoa, sempre foi estar bem comigo mesma. Então, só fica na minha vida quem vai caminhar comigo ou somar ou ser mais. Se não tá fazendo, então a gente se desfaz, e aí eu tive que encerrar essa relação por conta disso. Marcela, a gente já tá caminhando aí pro finalzinho com esse papo super legal. A gente queria ficar aqui, né, um montão. Eu falo muito, né? Quais foram as maiores percas, lógico, além do seu casamento, durante esse período de obesidade que você teve? Quais foram as piores percas? As piores percas. Eu falei sobre isso na academia esses dias, que é interessante. A gente começa a mudar o nosso comportamento e muitas pessoas se vão. Muitas pessoas se vão. Você muitas vezes não tem apoio de pessoas que estão perto que está do seu lado. Na grande maioria das vezes, quem está à sua volta, a não ser família, né? Obviamente, família é teu sangue. Mas as pessoas que estão à sua volta, na grande maioria das vezes, não te apoiam. Ou não te dão nenhuma palavra de incentivo. E como você muda a tua postura como pessoa, eu parei de beber, né? Diminui muito a bebida, eu diminui muito o acesso a lugares que me levavam a comer comidas que não eram dentro da minha rotina. Não que eu não vá, mas eu diminuí. Então, por óbvio, quem fazia parte dessas coisas que eu vivia foram se afastando. Mas eu não vejo nem como perda, sabe? Eu não vejo isso nem como perda. Eu gosto de todos que estiveram na minha vida, todos que passaram na minha vida. É que os ciclos vão mudando realmente, né? Mas são fases da vida. E eu levo esse momento de transição que eu tive como uma alavanca até, algo que me levou a estar onde eu estou hoje. Obviamente eu tenho amigos maravilhosos, tenho pessoas maravilhosas que convivem comigo, mas alguns já se foram e tá tudo certo. Eu quero tocar num assunto com você, porque assim, ó, quando você fala de tratamento, porque na realidade é um tratamento. De uma doença, exatamente. De uma doença, seja ela psicológica, seja ela, né, de saúde. De saúde. Hoje, o poder público, né, as prefeituras, o governo já tem um projeto para isso, mas ainda é muito calmo ainda, né? Não tem assim, vamos fazer. Seria necessário esse projeto, porque assim, quando você tem um poder aquisitivo maior, você tem muito acesso. Você tem acesso, você tem a psicóloga, e são realmente, né, não são tratamentos, vamos dizer assim, baratos. Como é que você vê essa questão? Eu faço todo o meu acompanhamento de saúde, de exames pelo SUS. Tudo pelo SUS. Graças a Deus, hoje o nosso município ele ainda tem carência de algumas coisas, mas de alguma forma a gente tem ainda o acesso à saúde pública
de uma forma mais rápida. Vou fazer rápida assim porque a gente sabe que demora de alguma forma, mas parte de exames, parte de medicamentos, acesso a psicólogos, as prefeituras, elas têm isso disponível, né? Então, e hoje o acesso eu já disse isso, o acesso a parte de terapia, ela é muito acessível, até na internet existe, e também tem as gratuitas pelo próprio SUS. Mas enfatizar essa parte da doença, da obesidade, dentro do setor público é o que precisa ser feito de forma assim, urgente. Porque a obesidade ela é uma doença crônica e ela está instalada em todas as casas desse país. Em todas as casas você tem alguém que tem, pelo menos está acima do peso. E como, obviamente, o poder público ele precisa dar esse acesso à saúde, então ter projetos assim não facilitam, mas melhoram a condição de vida das pessoas que têm menos condição. Porque a gente sabe que a obesidade é um negócio que mata milhões, eu não tenho os dados, mas mata muito, leva muito à morte. Então, eu acho importante. A minha nutricionista fez parte do SUS. Antes dela abrir o próprio consultório, ela fazia parte do SUS, trabalhava como nutricionista dentro do SUS. E ela atendia muitas pessoas por dia para ajudar no tratamento da obesidade. E, obviamente, na cidade dela, né, ela não é daqui, e eu não tenho essa informação, até é interessante fazer essa busca para poder saber se existe aqui na nossa cidade algum projeto ou alguma nutricionista dentro da prefeitura, dentro do SUS, que faça esse trabalho e apoiar esse trabalho, apoiar esse acesso, apoiar e divulgar sobre isso, para poder até evitar com que mais pessoas tenham essa predisposição ou se sabotem com mais facilidade, porque o que te dá embasamento para poder emagrecer, muito além de uma dieta bem feita, você ter conhecimento daquilo que você é, da doença que você carrega. Quando eu tive consciência da gravidade da doença que eu carregava em mim, que é a obesidade, hoje eu ainda sou obesa hoje, mas já tive obesa grau 3, já saí disso. Aí que a coisa começou a ficar mais séria pra mim. Foi aí que eu realmente decidi continuar a fazer todo dia um pouquinho por mim, porque ter a informação te ajuda a sair de onde você tá. Que conselho você daria para as nossas internautas hoje que estão aí passando, né, por esse processo e com certeza elas se identificaram com a sua história, né? Já passaram por isso e estão nessa busca também. O que você diria? Respira fundo. Tenha calma, e muito além de querer fazer rápido, faça. Uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, com tranquilidade. A gente demora a engordar, não sei você, eu demorei 32 anos para atingir o peso que eu atingi. Então, não vai ser em 2 meses que a gente vai revolucionar. Não existe dieta milagrosa. Não existe dieta milagrosa, não existe. Se você pega a dieta na internet que é restritiva, sai disso aí, sabe? Você não precisa se matar, você não precisa se cortar, você não precisa se punir para poder atingir o objetivo que você quer. Então tenha calma, respire, decida o que você efetivamente quer fazer por você e faça uma coisa por você no seu dia, de diferente. Qualquer coisa que seja, algo melhor, que seja melhor para você. E siga nisso para sempre, não pare de fazer. Marcele, obrigada pelas suas informações, obrigada por você fazer parte aqui. Com certeza a gente vem muitas novidades aqui, o papo foi bom, hein? Em off aqui foi, legal. Então eu tem quero. Várias coisas. Me convide. Eu quero. Obrigada. Ai, eu que agradeço. Boa sorte, tá? Muito pra obrigada. você, que você continue nessa força linda e maravilhosa, né? Obrigada. E a gente nem falou da maquiagem ainda, né? Mas nós vamos ter faz parte, né? Cenas dos próximos capítulos. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Um beijo.